Tinha uma época que todo filme ou série que ficava famosa ganhava um jogo. Então tinha jogo de Lost, de Uma Noite no Museu e até de um High School Musical 3. Mas hoje eu quero falar de um meio inusitado, que é Dexter. Tonight's the night. Dexter é uma série baseada em livros sobre um serial killer que mata outros criminosos no geral. Inclusive, uma curiosidade é que o Pedrinho Matador foi uma inspiração para a criação do Dexter em si. Então, aí, né, Brasil mencionado, mesmo que seja pelo cara que comeu o coração do próprio pai. Desculpa, ele mascou. Mas eu não fazia ideia que tinha um jogo disso e eu acredito que muita gente também não sabe. Então eu baixei de um site um pouco suspeito, mas funcionou, então tá valendo. Tem algumas coisas interessantes sobre esse jogo, como por exemplo o Michael C. Hall, que é o Dexter na série, faz a voz do Dexter no jogo, então fica muito bom, porque uma das minhas críticas a jogos assim que, sei lá, tentam recriar algo que foi feito numa série ou num filme, é que trocam as vozes totalmente e fica muito esquisito. E aqui isso também acontece, mas pelo menos não com o personagem principal, então ele tá muito bom, o resto tá lá. Tem outra coisa, esse jogo foi produzido pela Icarus Studios, que é um estúdiozinho pequeno ali, mas quem publicou foi a Echo. Eu tenho uma camisa da Echo, cara. Por que eles foram fazer um jogo do Dexter? É uma diferença muito grande, velho. Mas ok, eles fizeram e é isso. Antes de qualquer coisa, eu só queria avisar que sim, vai ter spoiler, porque é um jogo da série, né? Então vai ter spoiler da série. Principalmente da primeira temporada, porque o jogo é baseado nela, né? My name is Dexter Morgan, and it's going to happen soon. Again and again. Has to happen. There he is, Mike Donovan, upstanding teacher and choir director. He's the one. I've had my eye on him for some time now, waiting for him to show me his dirty little secrets. My dark passenger wants me to take action now, but I have to be careful. I have to be sure. That's the code my father taught me. Rule number 1, don't get caught. What are you hiding? Ok, deu pra ver que os gráficos não são aquela coisa, tipo, olha essa face aqui do Dexter. Só que ok, essa aí foi uma cutscene, então a gente vai ver um jogo de verdade agora. Olha, bonito não é, mas definitivamente é jogável, assim. Só que fica aparecendo umas caixas cinza no meio da tela, cara, que mostra um texto ali do que você tem que fazer, e é muito feio. Cê é louco, é extremamente feio isso aqui. Assim como na série, o nosso primeiro objetivo é matar o Mike Donovan, que é um cara que enterrava criança ali. Então, para ter o fator de gameplay, eles adicionaram que a gente pode desenterrar ali, e é meio esquisito, porque você tem que ficar clicando A e D, nunca vi esse comando, mas ok, né, ele consegue desenterrar. A gente faz isso mais umas 3 vezes, não sei porquê, porque ele já descobriu que tinha um corpo ali, então o cara é culpado. Mas depois disso, a gente vai lá e prepara a sala, porque o Dexter, toda vez que ele vai matar alguém, ele faz um ritual ali pra não ser pego, que é colocar uns plásticos e tal, pra não ficar nenhuma mancha e nem nada. Então a gente prepara essa sala aí, e é uma cutscene, só que a minha bugou, né? Então ela ficou repetindo várias vezes assim, até dar um jump scare do nada do pai do Dexter e parar. Agora falta de fato buscar o cara, né? Só que é uma missão muito chata, velho. Porque você tem que ir se agachando ali, e mano, eu não sei como, o cara sempre sabe que você tá atrás. Você tá muito escondido, não tá fazendo barulho nenhum, e ele desconfia do nada que isso aí aconteceu. Do nada ele desconfia que tem alguém atrás dele. Só que pelo menos é engraçado, porque quando você perde, aparece ali, ó, você foi visto, tente de novo, só que numa qualidade muito ruim. Então às vezes ser pego vale a pena só pra ver essa imagem aqui. Depois de algumas tentativas, eu finalmente consegui capturar aquele cara e levar pra sala. E obviamente o Dexter mata ele. Só que antes disso tem umas opções de diálogo ali, que são umas falas neutras, umas falas boas e umas ruins. Então
Então, sei lá, você que decide como é que teu Dexter vai falar. Eu, pelo menos, não senti mudar nada fazendo esses diálogos aí. E de gameplay tem uma coisa meio esquisita, porque o Dexter corta ele, né? Você tem que fazer o caminho ali com o mouse, sei lá, eles só precisavam colocar alguma coisa pra você jogar no meio. E dessa forma a gente se livra do Mike e joga os pedaços dele no mar, ficando só com o troféuzinho de sangue que o Dexter sempre guarda. O apartamento do Dexter é muito foda, porque tem umas fotos ali que não combinam com nada do local. Tipo, tem uma que é o pôster do Harry, o pai do Dexter. Por que colocaram isso aqui? Eles tinham um modelo 3D dele, por que colocaram o pôster? Dá pra assistir TV também, e é muito incrível, porque começa a passar uns comerciais das séries da Showtime, inclusive Dexter. É só muito bom. O Dexter, além de serial killer, também é um analista forense. Então a gente vai trabalhar investigando um corpo que apareceu no motel Lucky Ocean, onde a irmã dele, a Debra, estava infiltrada. E essa aqui é ela. Cara, eu não sei o que dizer, só sinta. Uma coisa que aconteceu comigo foi que, pô, é uma área que dá pra explorar, tá ligado? E eu fui tentar subir uma escada ali e eu entrei dentro da parede. Então o Dexter ficou andando pelo vazio ali. Eu até consegui voltar em um momento, só que eu fiquei do outro lado, onde não era pra eu ir. Então eu fiquei preso ali, eu não conseguia mais voltar pra área que eu precisava mesmo. Por isso eu tive que fechar o jogo e abrir de novo. O primeiro mistério, de fato, de Dexter é sobre um corpo que não tem sangue. Então ele fica muito intrigado com isso e, na verdade, até fascinado. E aqui é meio que a mesma coisa. Ele fala com o Batista e com o Masuka ali, e o Batista é um personagem que eu gosto muito pelas camisas que ele usa, porque pode ter a cena de crime mais grotesca do mundo ali, e ele vai estar sempre florido. E o Masuka é um personagem que faz piada com tudo. Depois dessa primeira investigação, a gente vai para a delegacia, onde o Dexter trabalha, e lá tem o Doakes, que é tipo um rival dele, assim. Porque ele tá sempre muito desconfiado do Dexter, como se ele soubesse que ele é um serial killer. Inclusive, o famoso áudio do "Surprise, motherfucker" é dele. E a voz desse cara é tão icônica que ele também foi chamado para dublar o personagem dele no jogo. Então, os únicos dois dubladores originais, assim, é ele e o Dexter, os dois rivais aí. Outra coisa que a gente tem também é a Rita, né, que é a namorada do Dexter. Ele se diz como um cara sem muitos sentimentos, assim, que ele só finge eles muito bem, o que eu não sei se é verdade, porque se você pegar as cenas que tem as falas dele na cabeça e tirar, meio que fica assim, ó. Mas é isso, né? A Rita é a namorada dele e ele meio que tenta aprender a amar ela ali. Só que, mano, o que aconteceu com essa Rita, velho? Olha isso. Cara, ela caiu no mundo das drogas. Mano, eles destruíram a Rita. Ela tá acabada, velho. Coitada. Eles sacanearam demais a Rita nesse jogo. Cê é louco. Olha aí essa face. Eles vão num encontro e aqui tem um minigame de esmagar caranguejo. Eles claramente não sabiam como fazer um jogo do Dexter, então eles só jogaram um monte de coisa aleatória pra gameplay aí. E no meio do encontro aparece mais um dos corpos sem sangue, então o Dexter vai lá, fala com o Batista. Hijo de puta. E é isso, o mistério dos corpos sem sangue continua. Tá na hora da nossa segunda kill com o Dexter, então a gente vai atrás de um cara chamado Jamie Jaworski, alguma coisa assim. E como eu falei antes, essas perseguições são muito chatas, cara, porque eles te encontram do nada, mano, você não tá visível e os caras te veem, não faz sentido. Mas você segue ele até um prédio que tá em construção ali e tem um timer de 3 minutos que você não sabe pra que é. Mas explorando ali tem uma grade que você pode pular, só que pula da pior forma possível que eu já vi num jogo. Porque pra pular você precisa fazer com o mouse o movimento dos bagulho, mano. Por que, cara? É uma decisão que eu não entendi, mano. Por que eu vou precisar arriscar pra pular o bagulho? Aí tem um lockpick ali pra você pegar uma pá e depois tem que voltar pulando da mesma forma. É uma decisão criativa muito ruim. Você vai lá no carro do Jamie e descobre algumas coisas sobre ele ali, mas depois você vai pra casa dele também e tem que investigar mais pra ver se o cara realmente é um criminoso, porque o Dexter só mata criminosos, né? Então a gente vai e procura as coisas ali e depois tem que arrumar. É só uma enrolação, porque a gente vai no site dele depois e descobre que sim, ele não é gente boa. Então voltando pra aquele prédio, a gente segue esse cara da mesma forma mais uma vez e mata ele.
Uma coisa que tem que fazer nesse jogo é identificar com que aquele cara que deixa os corpos sem sangue corta eles. Então tem um minigame ali de você ter que acertar qual que é a ferramenta e também qual é que é o ângulo que ele faz. E eu vou admitir, esse minigame é até legalzinho. E depois que a gente faz isso e passa pelo minigame, a gente vai avisar o Douglas e a Laguerta, que é a tenente ali da delegacia. If I were, I'd look for an ex-boyfriend. Okay. You might be right, Dexter. What? It's a reach. But Dexter makes a good case. I want you to put your efforts toward finding the victim's boyfriend. You're seriously gonna trash my investigation on the whim of this freaking lab rat? Dexter is very good at what he does. In this department, we leave our personal agendas at the door and focus on the job. Is that a problem for you, Sergeant? Fine. I'm watching you, psycho. Likewise. A teoria do Dexter para quem tá fazendo isso aí é que é num lugar refrigerado e móvel, para ele poder largar os corpos ali. Então ele sugere um caminhão de gelo, por isso o assassino passa a ser chamado de assassino do caminhão de gelo a partir daqui. E quando o Dexter tá indo pra casa da Rita, ele vê esse tal caminhão, que joga uma cabeça nele. Só que aqui, de novo, o jogo bugou uma cutscene pra mim. Então ela começa, daí ela volta do início, daí do nada corta pra um diálogo aleatório com a Laguerta ali. Eu perdi de ver essa cena inteira, eu só tenho o comecinho. Bem, vamos então para mais uma outra kill, que dessa vez é de um cara que matou um estudante ali, apesar de que esse estudante era traficante de drogas, mas ainda assim é uma coisa errada, eu acho. Então o Dexter vai na casa desse moleque aí, investiga as coisas dele lá, com direito até uma referência ao Walter White, e depois a gente vai na casa de quem fez isso aí e mata o cara. Só que é óbvio que tinha que bugar, né? Então eu tinha 35 segundos para ir lá e sequestrar o cara dormindo, mas ficava parecendo que eu falhei e não saía disso. Então ficava uma sequência de áudio bugado, porque ele começava de novo o minigame por trás ali. Nossa, foi uma confusão desgraçada isso aí. Teve uma hora que o cara que tava dormindo até levantou, velho. Mas depois de uns 5 minutos eu finalmente consegui fazer isso. E quando eu voltei pro apartamento, tava lá, partes de uma boneca. O assassino do caminhão de gelo tá querendo brincar com o Dexter, ele conhece ele. E é aqui que o jogo acaba. Eu não tô brincando, tá? O jogo realmente acaba aqui. Ele constrói todo esse mistério do assassino e não faz nada com isso. Pra vocês terem noção, ele conseguiu adaptar o total de um episódio de Dexter. Sim, ele pega uns pedaços de outros e coloca aqui, mas o final do primeiro episódio de Dexter é exatamente igual ao final do jogo. Então eles adaptaram de fato um episódio. Assim, é um jogo interessantezinho, eu acho, mas não vale muito a pena. Eu sei que existe um segundo jogo, mas eu não fui atrás pra ver de nada dele. Se alguém quiser que eu fale sobre, sei lá, comenta aí. Se você puder hypar o vídeo aí, me ajudaria muito. E é isso.